Neste vídeo, vamos explorar 50 momentos raros e surpreendentes que nos mostram como a vida selvagem está repleta de instintos, estratégias e rivalidades. Embora caimãs e jacarés possuam uma pele grossa e resistente, até eles podem cair como presas fáceis para predadores vorazes. Em um momento incrível filmado em um rio próximo à floresta amazônica, um grupo de piranhas foi atraído por uma carcaça de caimã boiando na água. Em questão de segundos, o que parecia ser um pedaço de carne duro e intocável foi completamente devorado. As piranhas avançaram no abdômen inferior do caimã, que apesar de seu couro espesso, foi devorado como se fosse manteiga derretida. É impressionante como esses pequenos peixes, geralmente subestimados, podem transformar uma carcaça em ossos limpos em minutos. Imagine um lagostão que pesa mais de 12 quilos. Já é difícil imaginar sem pensar em como seria para o pescador levantá-lo. Mas esse é apenas um dia normal para quem lida com animais enormes do mar, esperando que não se machuquem no processo. Este lagostão foi o maior já capturado no estado do Maine, medindo cerca de 1 metro e pesando tanto quanto uma criança de 3 anos. Especialistas dizem que ele poderia ferir seriamente alguém, já que suas garras são extremamente fortes e poderiam facilmente quebrar um braço. O capitão pediu ajuda à patrulha marinha para lidar com essa captura especial e achou engraçado chamar o lagostão de Rocky por causa de sua perigosa garra direita. Mesmo sendo incrível estabelecer um recorde com um lagostão tão grande, não valia a pena arriscar uma lesão. Então o pescador decidiu devolvê-lo ao mar para evitar machucados ou problemas legais. Em agosto de 2023, no zoológico de Hangzhou, na China, uma situação curiosa colocou um urso de sol malaio sob os holofotes. O urso, conhecido como Angela, foi filmado em pé sobre as patas traseiras, gesticulando de uma maneira que parecia incrivelmente humana. Seus movimentos e a forma como sua pele sobrava nas costas levantaram dúvidas entre os visitantes, que começaram a questionar se era realmente um urso ou alguém usando uma fantasia. Com o debate aquecido, as redes sociais foram inundadas de teorias. Alguns diziam que o zoológico estaria trollando o público com um truque, o que levou os funcionários a jurar que o urso era real e estava apenas demonstrando seu comportamento natural. Este caso gerou tanta repercussão que se tornou um exemplo de como certos comportamentos animais podem confundir até mesmo os observadores mais experientes. Esse homem sortudo que adora pescar teve uma aventura incrível em 2015. Em um vídeo impressionante, ele conseguiu pescar um bagre gigantesco de um rio na França. Esse peixe não era como os comuns que costumamos ver. Era um enorme bagre de quase 2,5 metros de comprimento e pesando cerca de 127 quilos. Foi preciso muito esforço para ele conseguir puxar esse monstro para o barco. Ele teve que empurrar e puxar com todas as suas forças, suando muito até finalmente conseguir colocar o bagre a bordo. Não é de se admirar que ele tenha demorado para comemorar essa vitória sobre o peixe monstruoso. O peixe era tão grande que foram necessárias 3 pessoas para carregá-lo. Quando decidiram soltar o bagre de volta no rio, todos puderam ver o quão realmente gigante o peixe era. Desde o nascimento, os filhotes de guepardo parecem programados para aprimorar suas habilidades de caça. Em uma reserva de conservação no Ngorongoro, Tanzânia, durante um passeio noturno, um guia de turismo filmou um momento raro em que filhotes de guepardo, com apenas 2 meses, tentavam caçar um filhote de gazela recém-nascido. A mãe guepardo estava por perto, mas ela não interferiu, permitindo que seus filhotes tivessem a oportunidade de praticar. Eles saltavam sobre o filhote de gazela, tentando imitar os instintos de caça que naturalmente possuíam. Esse tipo de prática é fundamental para que os pequenos guepardos desenvolvam as habilidades que serão essenciais para sua sobrevivência no futuro. A pesca de caranguejo no Alasca é conhecida como a profissão mais perigosa dos Estados Unidos. Especialistas dizem que mais pessoas morrem nessa profissão do que em qualquer outra. Para cada 100 mil pessoas que trabalham nessa indústria, mais de 300 perdem suas vidas. Muitos outros se machucam seriamente com as grandes máquinas. No entanto, as razões mais comuns de mortes são afogamento e congelamento. Esses são perigos reais enfrentados pelos homens e mulheres corajosos que escolhem esse trabalho bem remunerado. Suas vidas giram em torno da pesca de caranguejo na esperança de momentos especiais como este, ocorrido na primavera de 1980. Um grupo de pescadores no Alasca viveu uma aventura extraordinária quando se deparou com um caranguejo de proporções gigantescas, pesando mais de 15 quilos,
o que foi uma descoberta impressionante. Todos ficaram surpresos com a criatura colossal, especulando que ela poderia alimentar uma família por uma semana inteira ou até mais. As mandíbulas de um crocodilo são poderosas, mas até mesmo essas máquinas de morder têm limites. Em uma rara aparição documentada pelo explorador Matt Wright, da National Geographic, na região norte da Austrália, um crocodilo foi visto com mais da metade de sua mandíbula superior ausente e com um dos braços amputado. Esse imenso réptil, apesar das lesões graves, ainda estava faminto e disposto a se aproximar dos turistas, que ficaram comovidos e tentaram alimentá-lo. Especialistas em crocodilos explicaram que muitas vezes esses répteis sofrem ferimentos extremos durante brigas ferozes com outros crocodilos pelo direito de se acasalar. E apesar das lesões severas, são obrigados a sobreviver com as consequências até o fim de suas vidas. A lula é uma criatura muito interessante. Ela cresce muito rápido, mas vive apenas por cerca de 1 ano. Durante esse tempo, atinge seu tamanho máximo, tem muitos filhotes e depois morre. Em 2009, um casal foi a Washington para pescar salmão, mas algo inesperado aconteceu. Enquanto estavam na água, sua linha de pesca ficou presa em algo muito maior do que eles esperavam. Quando puxaram, encontraram uma lula Humboldt enorme. Não sabemos exatamente o tamanho ou peso dela, mas pelas fotos dava para ver que era gigantesca. Imagine como eles ficaram surpresos, esperando um dia comum de pesca de salmão, mas acabaram capturando uma das maiores lulas já vistas. Quando se vê um tubarão na água, a maioria das pessoas tende a nadar na direção oposta. Mas um homem fez o impensável. Em um vídeo de 2008, um homem não identificado jogou sua prancha de surf na água e esperou que um tubarão branco fisgasse uma isca. Quando o tubarão mordeu o anzol e tentou escapar, o homem usou o animal como um tipo de esqui aquático improvisado antes de finalmente se soltar e retornar para a costa. Este comportamento arriscado e impressionante virou notícia, mostrando como algumas pessoas estão dispostas a ir longe para vivenciar uma aventura única. Bill e Debbie eram um casal ansioso por pescar nas Florida Keys, mas seus planos foram interrompidos por mau tempo. Após esperar pacientemente, a perseverança deles foi recompensada quando embarcaram em uma aventura de pesca inesquecível. Eles conseguiram capturar um peixe-espada colossal, superando todas as suas expectativas. Essa captura extraordinária quebrou um recorde de longa data, estabelecido por Stephen Stanford em 1978, quando ele pescou um peixe-espada de cerca de 278 quilos. O peixe de Bill e Debbie pesava inacreditáveis 340 quilos, fazendo da viagem uma experiência inesquecível. Segundo a Comissão de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, pode levar mais 40 anos para alguém superar esse marco recentemente estabelecido. Cobras são criaturas que despertam medo em muitos, mas algumas pessoas as tratam com uma calma surpreendente. Em um vídeo viral de 2022, um homem na Índia foi filmado esvaziando sacos enormes cheios de cobras. O mais impressionante não era a quantidade de cobras no saco, mas sim a forma como ele as despejava com total tranquilidade, sem demonstrar nenhum medo, apesar do perigo iminente. Esse comportamento gerou grande curiosidade e admiração entre os espectadores e exemplifica como alguns profissionais conseguem interagir com animais venenosos de maneira descontraída e controlada. No mundo subaquático, todos concordam que as pessoas realmente gostam de atum. Em 2012, um pescador chamado John Petrusco fez uma viagem especial de pesca, esperando capturar algo incrível. Para sua surpresa, ele pegou o maior atum rabilho amarelo já capturado com vara de pesca, pesando incríveis 202 quilos. No entanto, apesar de ser uma conquista incrível, o recorde mundial oficial não foi reconhecido, pois um membro da tripulação ajudou John a segurar a vara. Mesmo assim, o peixe foi uma das raras 4 capturas de atum rabilho que superaram 181 quilos. Os tubarões são conhecidos pela velocidade ao nadar, mas até mesmo eles cometem erros. Em uma viagem de barco, um grupo de pessoas testemunhou um tubarão saindo acidentalmente da água e ficando preso no deck do barco. Apesar da vontade de ajudar, os turistas hesitaram, pois mesmo um tubarão preso pode ser perigoso. A cena destaca como, apesar de sua força e agilidade, até mesmo predadores ferozes podem ficar vulneráveis e dependentes da ajuda humana para voltar ao seu habitat. Muitas pessoas têm medo de tubarões brancos,
Mas você sabia que os tubarões-touro são responsáveis pela maioria dos ataques a humanos? Essas criaturas assustadoras são frequentemente encontradas em águas quentes e podem nadar longas distâncias. Não são exigentes sobre onde nadam, seja no oceano, em estuários ou até em rios. Eles são conhecidos como tubarões Zambezi, pois costumam seguir até o rio Zambezi em busca de comida. Em 2009, cientistas mediram o maior tubarão-touro já capturado durante uma pesquisa no estuário de Breed, na África do Sul. Esta fêmea gigantesca tinha impressionantes 4 metros de comprimento. Embora a equipe de pesquisa tenha colocado um rastreador no tubarão e liberado-o de volta ao mar, o que descobriram foi assustador. Ela ficou observando os barcos no rio, como se estivesse estudando possíveis presas, talvez até anotando os melhores pontos para se alimentar. Um momento raro que reforça a semelhança entre humanos e macacos foi capturado em outubro de 2018 no zoológico de Chester, Inglaterra. A filmagem mostrou o nascimento de um bebê gibão prateado, uma espécie ameaçada de extinção. Diferente de outras espécies de macacos, os gibões prateados nascem quase sem pelos, lembrando bebês humanos. Estimativas da União Internacional para a Conservação da Natureza indicam que restam menos de 3.000 gibões prateados na natureza, o que torna este momento ainda mais precioso. Ver um filhote nascendo e dependente da mãe lembra a luta pela preservação de espécies em perigo crítico. Em um experimento curioso, pesquisadores colocaram um modelo elétrico de cervo para estudar as reações dos animais selvagens. Um urso aproximou-se da isca, esperando por uma refeição fácil. Mas, ao tocar no cervo, o urso levou um choque e recuou assustado. No entanto, determinado a não desistir, ele tentou novamente, recebendo outro choque. Em vez de se afastar, o urso voltou uma terceira vez e conseguiu derrubar a fonte de energia, levando consigo a presa. Esse nível de persistência é o que torna os ursos um dos predadores mais formidáveis da natureza. Um grupo de pescadores saiu nas águas da Flórida com um objetivo claro: capturar uma enorme garoupa gigante e depois soltá-la. Não sei exatamente por que queriam fazer isso, mas pode ter algo a ver com uma boa dose de diversão. Eles sabiam que seu barco pesava 250 quilos, então procuraram uma garoupa que fosse ainda maior. E encontraram. Essa estranha criatura é acreditada ter entre 260 e 270 quilos, ou seja, mais pesada que o barco deles. A garoupa gigante parece uma criação de um filme de Hollywood, mas é bem real. E por alguma razão, os pescadores estavam empolgados em encontrar uma que pudesse quase virar o barco deles. Um falcão desavisado tentou invadir o ninho de uma coruja em uma pequena cabana de celeiro em Israel, mas o que ele não sabia é que os 2 donos do ninho estavam presentes. A coruja e seu companheiro rapidamente dominaram o intruso, que lutou para escapar. A câmera instalada no ninho capturou o momento exato em que o falcão percebeu o erro de subestimar a presença dos donos do território. Depois de diversas tentativas frustradas, o falcão finalmente conseguiu fugir, mas não sem antes aprender uma lição sobre o território das corujas. Recentemente, pescadores capturaram uma criatura tão enorme que parecia um dinossauro vivo. Esse peixe inacreditavelmente grande media cerca de 3 metros de comprimento. Alguns disseram que parecia um ser pré-histórico, mas isso pode ser um pouco exagerado. Embora impressionante e gigantesco, acredita-se que o peixe tenha cerca de 100 anos, o que, apesar de ser velho, não o coloca na era dos dinossauros. Esse gigante era um esturjão capturado em British Columbia, no Canadá, pesando entre 220 e 270 quilos. Talvez seu tamanho tenha sido causado pela poluição da água, mas isso parece mais coisa de quadrinhos. Para quem gosta de pescar, capturar esse peixe foi uma experiência única, mesmo que não fosse exatamente o que o pescador estava esperando. Em um vídeo que rapidamente viralizou, um peixe demonstrou uma esperteza surpreendente ao escapar. Ao ser deixado sozinho, o peixe começou a saltar em direção a uma abertura no gelo, onde finalmente conseguiu escapar de volta para a água. A parte mais cômica foi que o peixe levou junto o equipamento de pesca do homem, garantindo que ele não capturasse mais nenhum de seus companheiros. Este vídeo se tornou um exemplo popular de como alguns peixes são mais inteligentes e astutos do que imaginamos. Independentemente da sua profissão, é fato que cientistas adoram quebrar recordes mundiais. Em 2015, cientistas trabalhando no rio Mekong, na Tailândia, fizeram uma descoberta impressionante. Encontraram uma arraia gigante que acreditam ser o maior peixe de água doce já visto.
O peixe media cerca de 2,5 metros de largura, 4 metros de comprimento e pesava algo entre 320 e 400 quilos. Não dá para negar que era imensa. Os cientistas coletaram amostras de genes e medidas cuidadosas, e então deram um apelido engraçado à arraia, o grandão. A arraia foi capturada a 65 metros de profundidade e logo devolvida à água. Esses cientistas podem não ser ótimos com nomes engraçados, mas certamente sabem como cuidar de animais. Durante uma expedição em Assumption Island, em 2015, um explorador chamado Paul Rose se aproximou de um casal de tartarugas em um momento bastante privado. Sem perceber, ele interrompeu o acasalamento e, pelo olhar furioso do macho, era evidente que o casal não estava nada feliz. Em reação, a tartaruga macho começou a perseguir Paul em um movimento lento, mas determinado. Ele foi seguido por mais de 120 metros, o que deixou claro o nível de frustração do animal. Este episódio divertido ilustra o respeito que devemos ter pelos momentos íntimos dos animais. Entre todas as espécies animais, os orangotangos estão entre os mais rápidos em aprender e imitar o comportamento humano. Em janeiro de 2022, um orangotango chamado Rambo foi filmado dirigindo um carrinho de golfe com uma impressionante naturalidade em Dubai. Rambo, famoso por suas habilidades, parecia bastante confortável ao volante, movendo-se com confiança e até pendurando uma mão no teto do veículo. Essa filmagem mostra como a inteligência dos orangotangos é impressionante, e com o devido treinamento, eles poderiam desempenhar diversas funções humanas com facilidade. Pescadores estão quebrando recordes na captura de lúcios por todo lado, e um pescador chamado Petr Filipov, da Bulgária, não foi exceção. Ele já havia capturado peixes grandes antes, mas desta vez encontrou um que superou todos os seus recordes anteriores. O lúcio gigantesco que ele pescou pesava incríveis 25 quilos e media 1,40 m de comprimento. Filipov usou iscas grandes e pescou em novos locais que nunca havia explorado antes. Ele percebeu que não havia mais peixes pequenos, o que sugeria que um predador gigante estava por ali. E ele estava certo. O enorme lúcio estava devorando tudo à vista. Em agosto de 2023, um momento emocionante foi registrado quando uma elefanta, logo após dar à luz, tentou ajudar seu filhote a ficar de pé. O recém-nascido estava lutando para se equilibrar, e a mãe, inicialmente confusa, se aproximou, demonstrando uma mistura de preocupação e desespero. Ela delicadamente o encorajou até que ele conseguiu se apoiar nela e se levantar. A cena captura a beleza do instinto materno dos elefantes, que são conhecidos por serem extremamente protetores e dedicados aos seus filhotes. Esses foram alguns dos eventos mais inacreditáveis e únicos capturados na natureza, mostrando a variedade de comportamentos e habilidades dos animais em situações extraordinárias. Estatísticas dizem que, em média, uma pessoa pesa entre 50 e 80 quilos. Mas há algo interessante nessa informação. Um peixe chamado salmão-rei quebrou o recorde mundial, pesando 44 quilos, mais pesado que muitas crianças. Esse peixe foi capturado por um homem chamado Les Anderson, no rio Kenai, no Alasca, em 1985. Na época, o rio Kenai era famoso por seus grandes salmões, mas nenhum era como esse. O peixe media mais de 1,5 m de comprimento, e pode ter sido ainda maior quando Les o capturou, mas infelizmente, ele teve que esperar 7 horas até conseguir pesá-lo, durante um dia de calor escaldante no Alasca. Peixes desse tamanho são extremamente raros, e é incrível que alguém tenha conseguido capturar um tão grande. Caimãs e crocodilos são conhecidos por serem predadores furtivos, mas até eles podem ser surpreendidos em seu próprio território. Durante uma expedição nas áreas pantanosas do Pantanal, no Brasil, uma equipe de especialistas em vida selvagem conseguiu capturar um momento de tirar o fôlego. Um jaguar, nadando em silêncio nas águas rasas, aproximou-se de um caimã que estava descansando à beira do rio. Com um ataque preciso e letal, o jaguar mordeu o réptil pelas costas e arrastou-o para longe. Essa incrível façanha é uma prova das habilidades de caça dos jaguares, que são um dos poucos predadores com força e destreza suficientes para enfrentar esses répteis. Alguns anos atrás, um grupo de pescadores da Flórida virou notícia após uma experiência incrível enquanto pescavam perto da ilha Sanibel. Eles conseguiram capturar um tubarão-martelo de 4 metros de comprimento. Usando arraias como isca, que são o prato favorito dos tubarões-martelo, eles esperavam capturar algo grande,
mas não imaginavam que seria tão grande assim. Quando perceberam o que haviam capturado, ficaram surpresos e não acreditaram em sua sorte. O tubarão puxou a linha por cerca de 200 metros da costa, e os homens tiveram que lutar com ele por mais de 30 minutos. Depois de algumas fotos para registrar o momento, decidiram libertar o tubarão de volta ao mar, maravilhados com sua força e beleza. Em setembro de 2018, um grupo de amigos estava remando em caiaques na costa de Kaikoura, na Nova Zelândia, quando experimentaram um momento inusitado. Enquanto um dos selos nadava ao redor deles, segurava um polvo em sua boca e, ao tentar devorar o animal, acabou arremessando-o acidentalmente no rosto de um dos caiaquistas. A cena, hilária e totalmente inesperada, foi capturada em vídeo e viralizou rapidamente. Este incidente mostra como encontros inesperados na natureza podem ser ao mesmo tempo surreais e cômicos. Determinar a idade de um peixe pode ser difícil, mas há especialistas que sabem como fazer isso com precisão. Em 2020, uma garoupa de Varsóvia gigante, pesando mais de 150 quilos, foi capturada na costa sudoeste da Flórida. Cientistas que estudaram o peixe acreditam que ele tinha cerca de 50 anos. Isso não significa que a garoupa estava passando por uma crise de meia-idade, mas sim que é o peixe mais velho encontrado no programa de envelhecimento deles. Não é surpresa que um peixe tão velho e pesado tenha chamado a atenção da mídia. Em julho de 2019, pescadores no rio Barkley, nos Estados Unidos, capturaram um método controverso de pesca ao usar eletricidade para atordoar uma grande quantidade de carpas asiáticas que saltavam descontroladamente para fora da água. Esta técnica, embora eficaz, é ilegal em muitas áreas devido ao risco de prejudicar o ecossistema local. A prática foi registrada em vídeo, mostrando dezenas de peixes pulando fora d'água. Embora seja uma maneira impressionante de capturar uma grande quantidade de peixes de uma só vez, o uso de eletricidade pode causar desequilíbrios nas populações de peixes e prejudicar espécies não invasivas. As orcas estão entre os animais mais inteligentes do oceano, com habilidades de comunicação e coordenação incríveis. Em um caso notável, uma orca foi filmada usando um peixe como isca para capturar uma gaivota. Ela jogou o peixe na superfície da água e esperou pacientemente enquanto várias gaivotas se aproximavam. Quando uma delas desceu para pegar o peixe, a orca rapidamente atacou, conseguindo capturá-la com sucesso. Este comportamento calculista e planejado é uma prova da impressionante inteligência das orcas, que têm a habilidade de aprender e adaptar suas estratégias para obter alimento. Em julho de 2015, moradores de Cambridge Springs, Pensilvânia, descobriram uma bolha de água gigantesca sob a grama de um quintal. Conhecidas como bolhas de gramado, elas se formam quando ar e água ficam presos sob a superfície da grama, criando uma camada instável. Cientistas alertaram que essas bolhas podem ser perigosas, pois em alguns casos podem se transformar em pequenas crateras. Este fenômeno raro chamou a atenção dos cientistas, que ainda estudam como condições climáticas e geológicas contribuem para sua formação. Agora é hora do tópico curioso. Essa imagem viralizou há alguns anos na internet e mostra uma enorme anaconda que foi capturada. Não se sabe onde exatamente isso aconteceu, mas todas as evidências levam a crer que foi em algum lugar da região amazônica na América do Sul. No Grande Recife de Coral, na Austrália, mergulhadores foram surpreendidos ao ver uma arraia usando uma tática de fuga inesperada para evitar um tubarão-martelo. A arraia se enterrou na areia no fundo do oceano. Mas, quando o tubarão começou a se aproximar, ela rapidamente subiu à superfície e foi até a praia, evitando o ataque ao se colocar fora do alcance do predador. Este comportamento inesperado ilustra a inteligência adaptativa das arraias que, em momentos de necessidade, são capazes de encontrar soluções criativas para escapar de situações perigosas. Quanto você estaria disposto a pagar por um atum em um mercado de peixes de Tóquio? Talvez R$ 30? Agora imagine pagar uma quantia chocante de mais de 14 milhões de reais por um único atum rabilho do Pacífico. Isso realmente aconteceu em 2019, quando um dono de uma rede de restaurantes de sushi no Japão arrematou o peixe em um leilão no famoso mercado de peixes de Tóquio. Esse não era um peixe comum. Pesava quase 280 quilos. A competição no leilão foi acirrada e o vencedor pagou essa fortuna para garantir o valioso, mas ameaçado atum.
O Japão consome mais peixe e atum do que qualquer outro país do mundo, e essa demanda alta levou à pesca excessiva do atum rabilho, colocando a espécie em risco de extinção. Comprar um único peixe gigantesco por um valor exorbitante não resolve o problema da pesca, mas mostra o quanto esse peixe é valioso para a cultura e culinária japonesa. Em julho de 2021, biólogos marinhos estavam rastreando um grupo de orcas na costa da Nova Zelândia quando testemunharam um ataque coordenado a um tubarão sete guelras. As orcas começaram golpeando o tubarão com suas caudas e, em seguida, o morderam sob as barbatanas, atingindo seu fígado, um órgão altamente nutritivo. Esse tipo de ataque, focado em uma área específica do corpo, mostra o conhecimento e a precisão das orcas, que parecem entender exatamente onde atingir para maximizar seu sucesso alimentar. Em uma cena tocante, um rinoceronte se aproximou de um fotógrafo na savana em busca de um carinho inesperado. O fotógrafo, que estava registrando imagens de um grupo de rinocerontes, foi surpreendido quando um dos animais se aproximou e abaixou a cabeça, parecendo pedir um carinho na barriga. Este raro momento de interação entre um rinoceronte selvagem e um humano chamou atenção para o lado mais terno desses gigantes da natureza, que, embora possam ser agressivos quando ameaçados, também possuem um lado curioso e amistoso. Em outubro de 2016, uma corrida entre uma lebre e uma tartaruga foi organizada em um evento esportivo na Tailândia para colocar o famoso conto popular à prova. Apesar de ter uma pista curta, a lebre parou no meio do caminho, enquanto a tartaruga continuou avançando até cruzar a linha de chegada. Este remake da fábula clássica deixou o público perplexo, mostrando que, às vezes, a perseverança supera a velocidade, mesmo em competições da vida real. O tubarão-tigre geralmente é o predador, mas às vezes as pessoas acabam capturando esses gigantes por acidente ou porque estão atrás de troféus. Os tubarões-tigre são alguns dos tubarões mais perigosos e assustadores do mundo, ocupando o topo da lista ao lado do grande tubarão branco. Na Austrália, os tubarões-tigre são conhecidos por atacarem surfistas, e essas criaturas estão quase ameaçadas de extinção devido à caça desenfreada para troféus. Em 2015, um pescador chamado Matthew ficou famoso por capturar um tubarão-tigre gigantesco na costa de Byron Bay, Austrália. O tubarão media cerca de 5 metros de comprimento, e a história se espalhou rapidamente pela internet. Matthew disse que o tubarão-tigre teria devorado um tubarão-martelo menor enquanto ele tentava capturá-lo. Independentemente da veracidade da história, é, sem dúvida, uma captura impressionante de um tubarão muito grande. Em um duelo improvável entre dois predadores, um falcão e uma coruja foram flagrados em uma batalha que começou ao entardecer. Acredita-se que o falcão tentou atacar o ninho da coruja, o que levou a uma briga feroz. No entanto, um homem caminhando com seu cachorro assustou os pássaros, e ambos pararam a briga momentaneamente para observar o intruso. Mais tarde, durante a noite, a coruja retornou ao ninho do falcão, retribuindo o ataque em uma disputa que durou até o amanhecer. Este episódio reflete como o território e a competição por recursos são uma constante luta entre as aves de rapina. Em um vídeo viral gravado perto de Guam, um peixe juvenil da espécie trevali foi visto se abrigando dentro de uma água-viva, uma visão que intrigou especialistas. Embora pareça um comportamento arriscado, os cientistas explicaram que o peixe usava os tentáculos venenosos da água-viva como proteção contra predadores. Este relacionamento simbiótico é um exemplo fascinante de como, na natureza, até mesmo as criaturas mais improváveis encontram maneiras de colaborar para aumentar suas chances de sobrevivência. Às vezes, a natureza cria cenas que parecem ser pura karma instantâneo. Em uma cabana nos arredores de Montana, uma câmera de segurança registrou o momento em que um grande urso marrom explorava um tanque de água, aparentemente curioso sobre o funcionamento das tubulações. Durante essa investigação, o urso foi atingido acidentalmente por uma extremidade metálica de um cano diretamente em uma área sensível, o que o fez recuar imediatamente. A pancada foi tão forte que o animal caiu no chão, claramente impactado. Este evento inesperado tornou-se um lembrete cômico e curioso de que, mesmo para os predadores mais temidos, um pequeno acidente pode ter grandes consequências. Em Oklahoma, um enorme peixe-espátula foi capturado, pesando 74 quilos. Isso quebrou o recorde estadual e mundial para esse tipo de peixe. O sortudo pescador que conseguiu essa façanha foi Grant Rader, de Wichita, Kansas.
Ele ficou extremamente animado com a captura e com o lugar que garantiu nos livros de recordes. Peixes espátula são uma espécie antiga, praticamente inalterada desde que apareceram pela primeira vez nos registros fósseis há cerca de 120 milhões de anos. Apesar de existirem há tanto tempo, esses peixes têm enfrentado dificuldades, com a pesca excessiva e a destruição de seus habitats ameaçando sua sobrevivência. Um caso de intimidação territorial foi registrado em agosto de 2013 no lago Tanganica, onde uma tartaruga entrou no território de um grupo de ciclídeos, peixes conhecidos por sua defesa feroz dos ovos recém-postos. Ao tentar se alimentar dos ovos, a tartaruga foi rapidamente atacada pelos ciclídeos, que começaram a mordê-la insistentemente, tentando empurrá-la para fora. Este vídeo mostrou como até mesmo criaturas pequenas podem se unir para enfrentar uma ameaça muito maior e proteger suas futuras gerações. Entre as hienas, as disputas territoriais podem ser brutais. Em março de 2020, um guia de campo no Parque Nacional Kruger ouviu uivos de hiena ao longe e decidiu investigar. Ele encontrou uma cena tensa. Uma hiena dominante tentando afogar uma hiena rival que tentava invadir seu território. O conflito foi tão intenso que o guia preferiu sair do local, mas relatou mais tarde que a hiena derrotada não sobreviveu ao ataque. Essa cena, embora difícil de assistir, é um exemplo das rígidas hierarquias e conflitos internos que definem a vida selvagem. Não é comum associar jacarés à amizade, mas um caso curioso no qual um jacaré interagia com humanos chamou a atenção do público. Em vídeos que viralizaram, Can I Do Getty, um jacaré de estimação, é visto interagindo amigavelmente com seus cuidadores e até aceitando petiscos de suas mãos. Mesmo com essa atitude dócil, os cuidadores mantinham uma distância respeitosa, cientes de que, apesar da amizade, o instinto predatório do animal poderia se manifestar a qualquer momento. Esse caso exemplifica a relação complexa e cautelosa que alguns seres humanos desenvolvem com animais tradicionalmente considerados perigosos. Para muitas famílias, nada é mais importante do que sair em uma boa viagem de pesca. O que você pesca, no entanto, pode ser uma história completamente diferente. Para a família Smedley, que pescava há anos na mesma baía, capturar robalos listrados de mais de 25 quilos era algo comum. Mas os exemplares de mais de 27 quilos sempre escapavam. Até que, um dia, o filho mais novo decidiu tentar a sorte. Para a surpresa de todos, ele foi o primeiro da família a capturar um robalo listrado de mais de 27 quilos, um verdadeiro gigante. Não é nada mal para a primeira captura, não é? Pescar pode ser um esporte desafiador, mas é sempre inspirador ver famílias trabalhando juntas para capturar alguns dos maiores peixes do mundo. Quem sabe da próxima vez o garoto capture um peixe de 700 quilos e leve as coisas para outro nível. Em junho de 2018, moradores de uma vila próxima à floresta amazônica capturaram imagens raras de uma gigantesca anaconda sendo capturada por equipes de resgate. Para prender o enorme réptil, foi usado um laço de arame em uma extremidade de um tubo submerso, junto com uma isca para atraí-la. A enorme cobra lutou com todas as suas forças para escapar, agitando-se violentamente na água, mas acabou ficando presa no laço de arame ao tentar passar pelo tubo. Essa operação arriscada revelou a força e a resistência das anacondas, ao mesmo tempo em que mostrou a habilidade e a preparação das equipes de resgate que lidam com esses répteis impressionantes. Algumas pessoas dedicam muito tempo para pescar um peixe realmente grande, e vou contar sobre um homem chamado Jeff Wright, que fez algo impressionante em apenas 25 minutos. Jeff era apaixonado por pesca e estava no oceano perto de Ocean City, em Maryland, esperando por um desafio. Ele rapidamente percebeu que o que estava preso à sua linha não era uma captura comum, pois ele lutou muito com o peixe, que se revelou ser um gigantesco mahi-mahi. Após uma longa e intensa batalha, ele conseguiu finalmente puxar o peixe, que pesava impressionantes 33 quilos. Isso quebrou o recorde do maior mahi-mahi já capturado em Maryland. O mais surpreendente é que Jeff estava apenas praticando para uma competição de pesca de marlim. Ele ficou completamente chocado com essa conquista inesperada. Se você, assim como eu, não sabe muito sobre o peixe jacaré, deve estar imaginando como ele é. Esse peixe é extremamente longo e fino, e é um dos maiores peixes de água doce da América do Norte. Curiosamente, ganhou popularidade entre pescadores que compartilham suas aventuras no YouTube. Recentemente, um grupo de pescadores embarcou em uma jornada para encontrar esse peixe misterioso e acabou capturando o maior peixe jacaré que já haviam visto.
Todos eles eram pescadores experientes e sabiam o que estavam fazendo. O peixe que eles capturaram pesava impressionantes 104 quilos e media incríveis 2 metros e 34 centímetros. Sem dúvida foi uma ocorrência extraordinária. Uma cena rara capturada nas águas próximas à Ilha Wolf, em março de 2022, mostrou o poder das orcas em ação. Um grupo de orcas foi visto caçando um tubarão-martelo, atacando-o em grupo e rasgando-o em pedaços de maneira coordenada. Diferente dos tubarões, que são territoriais e solitários, as orcas caçam em grupo, permitindo que usem táticas de emboscada e tornem-se praticamente imparáveis. Esse exemplo enfatiza como o trabalho em equipe é essencial para a sobrevivência e sucesso das orcas como predadoras marinhas de topo. Embora tubarões-martelo sejam conhecidos por sua habilidade de caça, eles também podem se tornar vítimas de outros predadores marinhos. Em agosto de 2019, turistas na praia de Boca Grande, na Flórida, registraram o momento em que um tubarão-martelo estava sendo perseguido e atacado por 2 tubarões-touro. Logo após o início do confronto, um tubarão-martelo adulto apareceu para proteger o mais jovem, afugentando os atacantes, mas não há tempo de salvar o filhote, que já estava gravemente ferido. Este incidente é um lembrete das constantes batalhas que acontecem nas águas, onde até os mais ferozes predadores podem se tornar presas. Em junho de 2023, turistas em uma reserva na África do Sul presenciaram um momento que parecia saído de um filme de vingança. Um pequeno filhote de antílope saiu de seu esconderijo e enfrentou um leopardo adulto, aparentemente tentando defender-se com uma série de cabeçadas contra o predador. A atitude do filhote, que muitos acreditam estar em busca de vingança por sua mãe, que pode ter sido devorada pelo leopardo, surpreendeu a todos. Infelizmente, o leopardo acabou decidindo atacá-lo, mas o momento de bravura do filhote comoveu os espectadores. No Parque Nacional Kruger, uma cena triste e reveladora sobre a natureza foi capturada quando um antílope elande aparentemente cego caiu na emboscada de um grupo de leoas. O antílope parecia desorientado e incapaz de detectar os movimentos furtivos das leoas até que já era tarde demais. Esse evento serviu como um lembrete de que, na natureza, qualquer deficiência pode transformar um animal em presa fácil para predadores em busca de sobrevivência. Às vezes, fenômenos meteorológicos criam cenas que parecem saídas de um filme de fantasia. Em um caso documentado em Gana, uma coluna de água caiu do céu, como se fosse uma cascata isolada, sem chuva ao redor. Esse evento peculiar fez muitos acreditarem que era um fenômeno divino ou sobrenatural, mas análises posteriores indicaram que a água provavelmente estava sendo liberada sob alta pressão de um sistema de irrigação próximo. Esse tipo de fenômeno raro destaca o poder e a imprevisibilidade da natureza, que frequentemente desafia nossas expectativas. Em março de 2019, passageiros de um voo na Alemanha tiveram uma surpresa incomum ao avistar uma aranha gigante presa entre as janelas do avião. Apesar do choque inicial, os passageiros perceberam que a aranha estava entre os vidros da janela, impossibilitada de escapar ou alcançar o interior da cabine. A teoria mais aceita foi a de que o aracnídeo teria escapado da área de carga e encontrado seu caminho para uma área isolada, onde acabou ficando preso. Esta experiência inesperada levou alguns passageiros a reconsiderarem o uso de voos como opção de transporte, especialmente aqueles que temem aracnídeos. Para a maioria dos animais, construir um abrigo é uma tarefa comum, mas os caranguejos, fazedores de bolhas, transformam essa atividade em algo completamente único. Esses pequenos crustáceos, conhecidos como caranguejos de bolhas de areia, são encontrados em praias arenosas e constroem seus abrigos ao moldar pequenas bolhas de areia em torno de si. Eles fazem isso para filtrar e se alimentar de partículas de nutrientes na areia, deixando para trás pequenos montes que se assemelham a bolas de areia. Esse processo fascinante revela como até mesmo os menores animais possuem estratégias complexas para sobreviver e se proteger. Em 2018, uma câmera submarina capturou uma cena digna de filmes de ficção. 2 seres semelhantes a serpentes marinhas emergindo das profundezas antes de desaparecerem novamente. Embora muitos tenham especulado sobre a veracidade do vídeo, a gravação causou um grande impacto nas redes, com alguns teóricos argumentando que poderia ser uma espécie de criatura marinha não identificada. Até hoje, a autenticidade do vídeo ainda é debatida, mas a visão intrigante levanta questões sobre os mistérios não resolvidos
que o oceano guarda em suas profundezas. Em um dos momentos mais curiosos capturados debaixo d'água, uma água-viva foi filmada pegando uma carona em um anel de bolhas criado por um mergulhador. O movimento do anel fez com que a água-viva fosse levada em um passeio inesperado, flutuando graciosamente com o movimento das bolhas. Essa visão surreal de uma água-viva surfando em um anel de bolhas fascinou tanto os espectadores quanto os especialistas, que ficaram surpresos com a interação pacífica e incomum entre os seres marinhos. A maneira como o peixe-pescador se reproduz é uma das mais bizarras e fascinantes do reino animal. Quando o macho encontra uma fêmea, ele morde o corpo dela e gradualmente se funde com ela, perdendo suas próprias características individuais para se transformar em um parceiro parasitário. Ao longo do tempo, ele é absorvido pela fêmea, funcionando apenas como uma fonte de esperma. Este processo impressionante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador, mostra como a biologia evolutiva pode levar a adaptações extremas para garantir a reprodução. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis sobre o universo da vida selvagem. Até a próxima!